O primeiro resultado que a gente busca dentro de um restaurante é que realmente os processos, o padrão, a qualidade chegue no cliente, que o cliente não fique insatisfeito. Olá, esse é o JCast Margem de Lucro, um podcast do Jornal do Comércio que tem a curadoria da Fratini Consultores. Nesse episódio de hoje, reúno aqui duas figuras muito conhecidas, dois amigos, para a gente falar de resultado. No caso do Di Paolo, né? Eu tenho aqui comigo esses dois convidados muito especiais, que eu vou me permitir aqui ler o currículo para não deixar nenhum detalhe de fora. Primeiro, Paulo Jeremia, obrigado pela tua presença. Ele começou a vida como garçom, é fundador da rede de restaurantes Di Paolo. Com 31 anos, a rede possui 17 unidades em 4 estados do Brasil. Depois a gente vai contar onde eles estão. Além disso, são 10 unidades na modalidade expresso. E em 2025 tem bastante novidade pela frente também, né? A gente tem aqui a inauguração de restaurantes em Torres, Chapecó, Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro e Brasília. E também, para esse ano, a inauguração do complexo enogastronômico com vinícola e restaurante no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Do lado do Paulo aqui, Vinícius Cobalt, ele é sócio da Fratini Consultores, formado em economia e mais de 10 anos aí como consultor de empresas, tem experiência em planejamento financeiro, planejamento operacional, expansão, estratégia empresarial, entre outras muitas coisas, né? Atende clientes aí de vários locais do Brasil, de vários setores, Rio Grande do Sul e São Paulo. Para começar então, Paulo, antes da gente chegar no momento atual do Di Paolo, quais são os principais desafios que você teve aí no início da carreira ainda, quando a gente fala do processo de expansão? Quais foram os primeiros passos aí que você deu? Sim, o maior desafio que vem talvez antes do recurso é pessoas que saibam fazer, que tenham conhecimento, que elas tenham sido treinadas, tenham tido vivência dentro do negócio para poder, então, levar a cultura da empresa, a identidade e ter padrões de qualidade em todas as outras unidades que vierem a ser abertas, né? E isso o Di Paolo conseguiu, desde lá do seu início, né, formar vários sócios operadores, né? Hoje temos 17 sócios operadores que contribuíram muito para o que aconteceu, né? De ter uma marca que tenha seus padrões de qualidade, de atendimento, de produto, de todo o ambiente, tudo onde se levou, então, pessoas formadas dentro do próprio negócio. O nosso primeiro garçom do grupo é o sócio operador aqui em Gramado. Então, está há 31 anos conosco. E, então, isso contribuiu muito, então, ajudou muito para que nós, então, pudéssemos crescer como estamos com o padrão e qualidade. E da tua trajetória, quando é que virou a chave do garçom para o gestor, para o executivo? Desde que iniciei, então, lá, depois da roça, né, com os pais, que fui ao quartel em Bagé, eu aprendi a trabalhar de garçom lá no quartel, lá em Bagé. Depois, na volta, fui trabalhando vários anos de garçom, tendo pequenas experiências, sociedades e tal. E foi quando, somando ao conhecimento do dia a dia, tendo viagens, feiras, locais, percebendo algo que dava para fazer no Brasil, que ainda eu entendia que no que eu tinha, na churrascaria que eu estava, não era assim um produto bem definido, ter o conhecimento específico daquele core business, poder saber fazer o galeto ao primo canto, o atendimento, treinando todo o pessoal. Tanto é que desde o início a gente fez muito uma vivência de todos esses que cresceram, desde lá da churrasqueira, para vir a copa, o bar, para trabalhar de garçom um tempo, ser recepcionista, ser caixa, ser todos o que envolve o serviço de um restaurante, porque aí tu realmente incorpora aquele conhecimento quando tu faz ele com as mãos, com a prática do dia a dia. E isso foi uma garantia que o Di Paolo teve para crescer como está hoje, assim, né? Perfeito. Vinícius, a partir dessa tua trajetória aí, atendendo várias empresas, não só desse setor, mas de outras também, esse tipo de dificuldade, desafio que relatou o Paulo no início de uma empresa, é o que você percebe também em outras? Os desafios são semelhantes? Eu acredito que os desafios no início sejam muito semelhantes, né? Normalmente, ali no início, existe uma ideia muito legal, né? Um sonho, uma ideia que
tem um caminho muito longo entre a ideia e a execução. E normalmente o empresário, no início, ele não está muito bem preparado para executar a ideia. Então, ele tem diversas dificuldades ao longo do caminho. Ele vai ter dificuldade de fluxo de caixa, de como investir, ele vai ter dificuldade em treinamento, em recrutamento de pessoas que comprem aquela ideia, ele vai ter uma dificuldade muito grande de gestão, então ritos de gestão, governança, ele vai ter dificuldade normalmente em ter disciplina para acompanhar esse processo. É bastante desafiador no início, porque o empreendedor ele precisa ter um pequeno conhecimento de cada um desses aspectos e normalmente ele não vai ter muito dinheiro para pagar pessoas que estejam ao lado dele nesse início. Ele não vai ter uma visão muito clara do negócio também. Ele vai testar muitas coisas, ele vai perder foco ao longo do caminho. Então, ele não vai saber também fazer conta de se a margem dele tá certa ou não, né? São muitos detalhes para ele ver ao mesmo tempo. Exatamente, se ele tem um negócio rentável de fato ou não. Acho que essa é uma grande dificuldade ali no início, né? Como entender se essa ideia de fato gera dinheiro ou não, né? Porque às vezes ela não gera dinheiro no início, mas é porque ela está numa etapa muito, muito inicial e lá na frente ela pode gerar. Dificilmente os negócios eles começam, né? Isso é uma brincadeira que a gente tem entre sócios, colegas, né? Que o Excel aceita tudo, né? Normalmente aquela ideia do plano inicial ela não acontece, né? Normalmente muitas variáveis que o empreendedor imaginava que aconteceriam, elas não acontecem, simplesmente não acontecem por 1000 razões. E às vezes ele está apaixonado por essa ideia, pode ser até prejudicial também. Né? Exatamente. Empresa, ainda mais ela no início, é um negócio de renda variável, né? Ela varia. Então, muitos aspectos vão surgir que não estavam lá calculados, e isso vai aparecer no caixa. Vai aparecer que o resultado que a gente imaginou que ia ter não teve, o caixa não mente. A gente vai começar um negócio aqui com 500 mil reais. A gente imagina que vai durar 1 ano, dura 3 meses, né? Então, esses aspectos são muito importantes. No início, ter um bom planejamento e entender que o bom planejamento não é suficiente, né? A execução tem que ser melhor ainda. É difícil acontecer isso, né? Mas sabe que eu acredito muito assim que primeira etapa mesmo é o líder, esse empresário, ele acertar aquele core business, dizer que esse é o meu projeto de natureza, eu vou fazer isso, eu vou agarrar isso com tudo, eu vou conhecer todo do meu projeto, precisamente na parte que tudo que o Vini falou tem a ver e é necessário, mas a parte do produto, da qualidade, do serviço, do ambiente, tudo isso ele tem que ter realmente o máximo de conhecimento dentro desse seu ramo, para que ele não erre ali, que errando ali, dificilmente se ajeita essas outras coisas que no caminho se pode consertar. E se ele, de início, ele se dedicar com corpo e alma, em prioridade total ao seu negócio e ter esse conhecimento, o negócio por si não tem como dar errado. Quem dá errado é o líder, não é o negócio. É ele que compromete o negócio, ele não tem todo esse core business de conhecimento da sua área. E ter muito cuidado, que o Vini falou as coisas mais importantes que tem que ter dentro do negócio, mas elas têm que ser feitas no sentido assim, eu tenho que dar prioridade ao caixa, eu tenho que manter a empresa forte, eu não posso logo que começa a ganhar, já começar a investir no carro novo, na casa na praia. Deixa um pouquinho mais para frente. Tirar da empresa, sugar a empresa. A empresa precisa, nos primeiros anos, precisamente, ter muita dedicação, e muita dedicação também do caixa. Então, esses são os detalhes, muitas vezes. E se esse teu negócio realmente encaixou e tudo, ele é replicável, não tem como não crescer e dar certo, porque tem esses princípios fundamentais da economia. Trata bem a empresa e mantém ela com caixa sempre
bem farto, se possível, porque assim, ó, hoje tu começa o negócio, primeiros anos tu vai até recuperar o investimento, mas passou uns anos, tu já tem que ter caixa para renovar aquele ambiente, é tecnologia, é implantar tudo que tu pode implantar. Tu vai ter melhorias do teu ambiente, vai ter que melhorar, porque ele se desgasta muito rápido. Um ambiente de trabalho, nos 4, 5 anos, já tem que estar muito forte a renovação para que ele se mantenha dentro do mercado competitivo, né? Então, são detalhes interessantes, né? E te ouvindo ainda sobre esse início, Paulo, no teu setor tem muitos empresários que têm um bom restaurante, que é bem sucedido, e fica satisfeito, digamos, tendo uma única operação, né? Você fez toda essa trajetória aí de constituir uma rede, né? Tem muito risco envolvido. E quando que você percebeu, assim, tô pronto para fazer essa evolução, tô querendo correr mais risco e vou dar esse passo adiante para constituir aí sim uma empresa, um negócio assim que tem várias operações? Essa é uma pergunta que eu diria assim, tem que ser honesto consigo mesmo. Eu estou fazendo esse negócio, ele realmente está dando certo. Eu estou falando com ele que está dando certo. Nós tivemos, por exemplo, do primeiro para o segundo ano, um reconhecimento na época do Guia 4 Rodas, que nós elegemos uma destacada qualidade e nos colocou muito dentro do turismo, que para mim é um resultado. Esse é um resultado que está dando certo esse negócio. Então eu vou trabalhar nele e melhorar mais ainda. E quando tu pensa em replicar, é isso o principal. Eu não estou fazendo um plano que eu fiz no papel, eu estou fazendo ele real. E fazendo ele real, eu vejo o resultado que está dando. E aí, claro, para replicar o primeiro para o segundo, para mim é o mais difícil que tem. Porque tu tem que levar todo aquele padrão, a qualidade e preparar pessoas que levam isso. Nós, quando fizemos o segundo, foi muito forte o preparo de pessoas no que existia para replicar na mesma qualidade. E fomos felizes, porque nós somos num centro maior, ali entre Bento e Garibaldi, ali nós fomos para Caxias do Sul, dentro de um shopping Guatemi, foi expansão de marca. Então, nós, além de replicar, conseguimos expandir marca e dentro da ação também ter uma certa criatividade, que foi aí, por estar em shopping, nós criamos aquele sistema do prato, o expresso, que deu sustentabilidade muito boa naquele local. Então, o negócio ele tem sempre assim, a possibilidade de fazê-lo maior e melhor, desde que tu realmente esteja dentro daquela filosofia que nós falamos, que é o teu projeto, e nós somos criativos e sempre vamos ter isso se estamos também dentro, ali no dia a dia, né? Porque o delegar, abrir um outro, botar um gerente, tudo é muito bom, tu amplia. Nós dobramos o nosso negócio quando abrimos 2, mas tem que acompanhar e não descuidar do primeiro, depois quando tiver mais, do segundo, do terceiro. Tu tem que ter realmente um delegar e acompanhar todos os teus negócios. Tu não pode perder nada que tu já construiu. Se tu construiu um e tu quer ficar com um só, eu vou te dizer, se eu tivesse ficado só com o primeiro, eu teria mais dinheiro guardado. Mas hoje eu tenho muito mais negócios em vários locais do Brasil, e principalmente assim, a gente tem como vontade de ampliar o número de funcionários, de chegar com essa culinária em mais locais, poder servir mais gente, ser tipo os guardiões dessa culinária, ela vai ser autêntica, que nós chegamos com o Galeto Primocantes, a culinária da migração italiana, em vários locais que se criou aqui na Serra Gaúcha, para que ela realmente perpetue. Então, é também uma missão, vamos dizer, que temos de levar, mas com padrão e qualidade, sem descuidar que seja autêntica. Perfeito. A gente falou, Vinícius, até aqui do que está dando certo. E geralmente nos podcasts, né, se fala muito do que dá certo. Eu quero falar um pouquinho do que dá errado. Né? Até antes da gravação do programa, eu li algumas pesquisas, assim, né, e impressionantemente, apenas 30% dos milhões de CNPJs brasileiros passam dos 10 anos de vida, né? E no segmento em que o Paulo está inserido, né? Isso é uma pesquisa da Brasel, ela mostra isso. Apenas 1/3 dos restaurantes e bares do Brasil, 1/3 dos restaurantes e bares opera com prejuízo, né? O que faz um negócio dar errado, Vinícius? Que fatores que frustram essa tentativa de crescimento? O que você percebe que tem em comum entre todos esses negócios aqui? Uma coisa interessante é que, na nossa experiência, nunca é uma coisa só, né? Sempre são vários fatores que impactam. Então, ali, você falou, né? Uma quantidade, 1/3
operam com prejuízo, muitas vezes nem sabem que operam com prejuízo. Que não tem um controle... Exatamente. Então, tem acho que tem uma escadinha de clareza com relação ao resultado das empresas. Então, o empresário ele vai começar entendendo se ele tem resultado ou não, né? Depois ele vai entender como que esse resultado se reflete no caixa, porque a gente escuta várias vezes em reunião, né? Porque eu tenho X% de EBITDA, sei lá. E aí, quando a gente vai ver como é que isso se reflete no caixa, o EBITDA que era 20, ele gerou 5% para o caixa. E aí o fluxo de caixa tem uma jornadinha. Exatamente, né? Então tem uma distância muito grande entre, de fato, gerar resultado e depois de gerar resultado, gerar caixa. Depois que eu gero caixa, eu ainda tenho que entender, eu tenho que saber fazer investimento, né? Grande maioria dos investimentos dão errado. Então, como que a gente faz para uma ideia que é um investimento, é uma ideia, eu acho que se eu for abrir o segundo, eu vou ter sucesso. Pode ter sucesso se fizer tudo isso que o Paulo falou antes, né? Se eu acompanhar bem, se eu tiver uma diligência, uma disciplina em manter aquilo que gerou o caixa inicial, né? Eu vejo que existe uma dispersão muito grande quando o resultado aumenta ali naquelas primeiras vezes. Então, imagina lá o Paulo, né? Abre lá a primeira unidade, vendendo galeto, dá lucro, gera caixa. Legal, agora eu vou fazer um negócio para vender peixe. Putz, né? Será que ele entende como fazer peixe? Será que ele sabe gerar resultado com peixe? Né? Será que ele sabe treinar uma mão de obra? Então, ele entendeu tudo como fazer com galeto. Ele sabe treinar o colaborador, ele sabe comprar, ele sabe vender, ele sabe atender. Ele tem os indicadores de como que o galeto gera dinheiro para ele. Sim. Com peixe, será que ele tem tudo isso? É um outro universo. É um outro universo. Então, eu entendo que um dos fatores assim nesse processo de fracasso dos negócios é um pouco dessa dispersão, né? É achar que consegue fazer tudo e para conseguir ter sucesso tem que entender, tem que saber fazer muito bem uma coisa. E aí, a partir disso, ter capacidade de expandir os negócios com segurança, né? Então, acredito que o primeiro fator é saber medir o seu resultado, né? Primeira coisa. Isso é muito básico, mas muito difícil de fazer, né? A maioria, a gente vê negócios aí faturando 100, 200 milhões, e aí a gente senta, e aí quanto é que deu de resultado, né? Qual foi o lucro? Não sei. Isso é muito perigoso. Se preocupam só com a primeira linha. Exatamente. É um indicador de vaidade o faturamento, Sim. né? Eu brinco até com alguns empresários. Vamos começar analisando da última, depois a gente sobe. Né? Vamos começar a analisar da última linha, entender a dimensão, a importância que, de fato, a última linha do negócio tem, né? E a última linha é a geração de caixa. Geração de caixa. Então, lá... faturamento, tira todos os custos, despesas, impostos, né? Eu tenho lá o tal do EBITDA. Eu tenho depreciação, eu tenho amortização, eu tenho despesa financeira, tenho lucro líquido. Legal. E como é que todos esses aspectos de investimento, despesa financeira, como é que tudo isso impacta no caixa? Depois eu vou ter a geração de caixa. Então, poucos empresários, principalmente no início, têm esse entendimento. E por isso que falta dinheiro e aí quebram, né? Em resumo, vão para o banco, né? Captam recurso sem ter um bom plano de pagamento. Sem saber Maria movediça, né? Sem saber se são capazes de pagar esse recurso, né? Se eles têm uma operação capaz de pagar esse recurso. Então, normalmente, é isso que acontece, né? Não tenho clareza sobre o resultado, não tenho clareza sobre a geração de caixa do negócio, capto recurso em banco e não consigo pagar. Não consegue. E, Paulo, nesse início aí, quando começou a expansão, chegou a ter algum problema de resultado? Ou deu certo desde o início? Não, assim, o que acontece dentro por exemplo, no meu setor? É que nós
aprendemos a fazer aquela funcionar o negócio, atender cliente, agradar, fazer tudo. E nós não somos formados na... A gente vai levando com o contador, a gente vai levando as informações que tu recebe no contador, que tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, tu vai levando, mas nós não temos essa expertise de gestão como tem que ser, de ter essa gestão clara na mão. Eu te falo assim, ó, nós da primeira para a segunda, um pouquinho a gente se gastou muito mais para ser shopping na montagem, claro. Então houve já uma falta de caixa aí que depois a gente conseguiu recuperar, porque entre as duas conseguimos recuperar, mas entrando inclusive mais investidor na época, né, sócio operador, e isso fez com que a gente deu essa primeira volta. Mas depois de algum tempo o teu negócio cresce, se tu não tem essa gestão de conhecimento, eu sugiro, claro, que eu tenho essa experiência, contrata uma empresa de gestão. Nós tivemos um exemplo muito claro numa das unidades, que hoje é uma das melhores, que foi a terceira que nós abrimos. Depois de um tempo, realmente o resultado era baixo. E numa contratação de gestão que nós fizemos, nós conseguimos baixar de insumos R$8 por pessoa na sequência. Então, para ver que nós, operadores, aí não sabemos tudo, nós precisamos, eu acredito que é necessário ter uma empresa contratada que faça todos esses custos, a gestão que o Vini falava, vende, mas tem lucro. Nós vendíamos bem e cobrávamos bem, mas assim, se perdia no meio do caminho por descontrole, por excesso de confiança. Não é que não tem que ter dentro do negócio a confiança, mas tem que ter tudo isso dentro de planilhas e controles e resultado. Esse resultado que a gente muitas vezes acredita que ele não é tão verdadeiro tanto quanto quando tu tem uma empresa de gestão que faz esse cuidado do dia a dia, toda semana, todo mês, buscar e unir com toda a equipe, porque tu tem o que compra, tem o que paga, tem o que dá atendimento, tem o gerente, ter uma unidade de ação com esses todos. Então, é interessante, dentro da governança do negócio, ter as pessoas que têm o mesmo objetivo e os mesmos compromissos e que façam as coisas para aquele contexto. Então, isso é fundamental, eu acredito, ter, principalmente uma empresa, quando tu deixar de ter um só, como eu dizia, que uma empresa pequena pode até, o dia a dia, tu mesmo abrir e fechar o caixa, sim, pode até ser sustentável, mas vai meio acabar contigo aquele negócio, ele não vai continuar. Agora, quando tu já tem mais que uma, desde a segunda em diante, eu acredito e recomendaria ter realmente um escritório, uma empresa que te faça aprender ao menos ter essa governança, essa gestão e todo esse cuidado, além de satisfazer o cliente, satisfazer todos da equipe. Isso todo mundo ganha, porque o funcionário passa a ganhar melhor, porque sim, tu não tem desperdício, tem o desperdício lá no processo, depois tu tem desperdício nos controles, na entrega, no recebimento, no passado do armazém para o funcionário, e levar dentro do que... E nada se perde. Porque quando tem organização, todo mundo ganha e tu tem tudo certo aí. A desorganização te faz muitas vezes ter um monte de um produto e não ter o que tu precisa naquele dia. Então, é realmente responsabilizar com... especialmente responsabilidade e competência dentro do que está fazendo. Paulo, você falou muito dessa questão de acompanhamento do resultado, né? Como que é a tua rotina, estando à frente de dezenas de restaurantes no Brasil? Você tira um horário por dia para acompanhar os resultados de cada operação? Como é que você se organiza para essa tarefa? Então, eu trabalho dentro de mais de um tipo de resultado, né? O primeiro resultado que a gente busca dentro de um restaurante é que realmente os processos, o padrão, a qualidade chegue no cliente, que o cliente não fique insatisfeito. Satisfazer o cliente é o nosso maior resultado, ao menos para ter o outro, né? Porque com isso tu aumenta teu número de clientes atendidos, e com isso tu consegue, então, ter o resultado econômico que tu também tem o resultado de satisfazer os funcionários, poder
que eles ganhem bem, que eles tenham promoção interna, que eles se formem, então tem muito treinamento, tem muito esse dia a dia de formar e formar pessoas que também sejam líderes, que possam também ser braços nossos para que leve o padrão e a qualidade. E na parte financeira, hoje eu acredito que a gente avança muito já foi bem menos bom, houve problemas, tivemos problemas de desvios, não é? Não é para falar mesmo que não deu certo, mas se avançou muito hoje com tecnologia, então, né? Com o programa desde da venda, o programa de gestão, e isso que precisa, então, também ter pessoas que vêm nos ajudar a implantar isso e ser realmente cuidado. O nosso maior cuidado é, no mínimo uma vez por mês, reunir com todos os operadores, os gerentes, e que cada um apresentando o seu resultado e vendo como acontece isso. E o resultado são de vários setores. O econômico é um dos últimos que a gente vai ver, né? Se funcionário não teve muita troca de funcionário nesse mês, se nesse mês o insumo teve controle e está na média de custo certo, se depois tu tem, então, o número de clientes aumentado, se tu atendeu o mesmo número ou mais, comparando com o ano passado, no mesmo mês, no mesmo período, tu teria que, no mínimo, servir alguns clientes a mais, que daí tu mostra que está dando certo, que é o resultado que a gente busca sempre. E o econômico, ele é na esteira disso tudo. Consequência, né? Se houver tudo bem feito, eu não acredito em negócio que não dê resultado. Senão ele não existe. Tem alguns detalhes de acertar o ponto do teu negócio, que primeiro nós estávamos meio comentando, né, sobre os que dão e que não dão. É importante acertar o local que tu vai ter. Por exemplo, o Dipolo, ele é muito de destino. Sim. Então, ele tem que estar em locais que tem essa facilidade de chegar, essa convergência, o estacionamento, o local que passa muita gente, ele é sempre o mesmo cardápio, então ele tem que ter realmente essa convergência e que ele tem muito o objetivo de atender durante a semana os empresários que fazem negócio, tudo servido à mesa, com reposição automática, assim, o negócio continua acontecendo e no fim de semana as famílias ficam conversando e aquela mesa farta e tudo fica acontecendo junto, né? E com isso tu satisfaz o cliente, tu tem um bom marketing também que te leva, também o marketing é necessário para o resultado, além das pessoas certas, dos lugares certos, que fazem o seu trabalho como funciona direito, né? Então, isso tudo te gera um resultado econômico que é bom para essa empresa e para mantê-la em bom funcionamento e para poder expandir é o necessário. Então, eu sempre digo, é um ganha-ganha quando a empresa ela gera lucros e é certo e é objetivo do negócio gerar lucro. E o lucro ele vem em cima de muitos detalhes que são feitos e implantados no dia a dia. Ele não é só venda e compra e venda. Ele tem todos esses detalhes para serem feitos. E eu garanto, faz que vai dar resultado. O Vinícius, o Paulo tocou num termo aqui que eu acho que vale a pena a gente abrir um capítulo à parte, né? A questão do sócio-operador. E eu queria que você descrevesse para a audiência aqui que está acompanhando como esse modelo ajudou nesse processo de expansão do Dipolo, que poderia ter optado, por exemplo, para o modelo de franquia, mas não, ele acredita muito nessa questão do sócio-operador local. Qual que é o papel disso nessa trajetória de crescimento? Acredito que cultura, né? Cultura do negócio, a capacidade de expandir, a capacidade de replicar e expandir a visão do Paulo, né? Isso é muito importante. Eu acredito que num processo de franquia isso é um pouco mais difícil, né? Um franqueado ele vai ter nenhuma vivência, ou ele vai ter a vivência do treinamento que ele fizer, né? de uma franqueadora, mas no processo do sócio-operador, ele normalmente ele fica muito tempo no negócio, ele se destaca, ele aprendeu a fazer aquilo muito bem e aquilo vira um mérito, né? Vira um prêmio. Meritocracia. Então, a partir do mérito, da conquista pessoal dele, de ter performado muito bem dentro do negócio, ele é escolhido para replicar. Então,
isso cria um compromisso maior ainda para que ele seja guardião daquela cultura, seja guardião daqueles valores, daquela forma de fazer, daquela forma de replicar. Forma de servir. A forma de servir. Então, imagina numa reunião de gestão, né? Ele ficou anos olhando o Paulo analisar daquela forma. Quando ele estiver conduzindo uma reunião de gestão, ele tende a olhar da mesma forma. Aquilo vai ficar na memória dele. Vai ser né? replicado, né? Vai ser replicado. Então, eu acredito que um dos principais fatores seja esse, né? Seja a capacidade de imitar o que dá certo. Obviamente, vão ter variações, vão ter detalhes que vão mudar de um negócio para o outro, mas acho que esse é o principal ponto ali de um sócio operador, de porque acredito eu que gere mais resultado. Como é que você escolhe, Paulo, esse sócio? Assim, o bem interessante é assim, o sócio, quando ele é formado dentro de uma organização, tem algumas coisas que são fundamentais. Uma coisa que ele tem que ter ambição. Ele precisa querer, ele precisa gostar daquilo, sentir que ele vai fazer parte desse projeto, vai ser braço do líder principal e ele vai querer crescer e se responsabilizar, se comprometer com aquilo. E isso vai acontecendo no dia a dia, porque dentro da organização, quando começa a ter aquele que é o colaborador, ele começa a ter vontade e se apresentar para fazer mais. Ele tem a disponibilidade de horário, ele tem a disponibilidade do dia, e ele ajuda e treina um colega que chega. E a gente fala que se acredita a ser um sócio operador ou receber uma promoção dentro da empresa, quando ele treina um colega que chegou e fica tão bom quanto ele, que ele é uma referência. E aí ele é um colaborador, ele colabora com várias coisas dentro da empresa. Ele já demonstra o interesse e também nos deixa clareza que é o projeto dele também. Se ele faz mais, se ele se interessa, ele trabalha como dono dentro do negócio, ele pode então fazer parte e ser um braço de expansão e que acaba sendo também o projeto dele. Porque aí é que é o grande resultado. Quando ele aposta que o projeto dele também, esse amplia todo o projeto. E ele vai se realizar com isso, ele vai realmente crescer, ele vai ter seu patrimônio paralelo também ao negócio, ou por esse sócio até mais de uma, né? Que nós temos vários casos de ser sócio de 2, 3 operações, entre 2, 3, assim, que se revezam e fazem funcionar. Então, são essas oportunidades. Muitas vezes, tu replicar com o mesmo é uma garantia, né? Que ele já sabe fazer, que ele tem a cultura da empresa e que ele é responsável. E demais que quando tu realmente, então, por meritocracia, tu acaba acordando, aí sim, aí é sócio. E o grande trabalho que nós temos daí, que é conosco, é fazer com que ele mude de patamar. Eu era garçom, eu era um gerente, e agora eu tenho que ser dono. Sim, tocar o negócio. Então, é uma cultura que ele tem que se moldar. Agora eu não sou mais aquele que até reclamava de vez em quando. Agora eu tenho que resolver. Agora eu sou parte de convencer. Agora eu tenho que fazer o trabalho de liderar. Eu acho que o grande negócio é quando ele consegue liderar bem sua equipe e fazer com que haja uma equipe unida, uma equipe onde nós temos muitos assim, sabe, é cozinha, salão, é financeiro, é departamento pessoal, é uma equipe só que tem que funcionar. Então, é fazer essa união de uma unidade de ação onde uma equipe funciona dentro de uma liderança. Sim. Que não adianta, o dia a dia vai funcionar, mesmo que a gente esteja lá todos os dias, toda hora, ou passe lá, temos que delegar para que esse sócio operador realmente seja o número 1 protagonista daquela unidade. Porque daí tu cria realmente consistência e segurança. Valoriza a categoria de base, então. Nós tivemos... Se nós olharmos toda a nossa organização, 17 sócios operadores formados, todos dentro, com 17. Muitos anos, E no caso de São Paulo, nós temos o sócio operador de lá, é um sócio que tinha um conhecimento igual ou maior do que o nosso, por gestão, e não era operador aqui, mas que se fez uma sociedade para tocar o projeto, então, de expansão
Paraná, São Paulo e agora outros locais estamos indo, porque ele vinha de uma escola muito boa e muito maior que a nossa, que era a Fogo de Chão, né? Perfeito. Ele foi presidente muitos anos, o Jandir foi presidente da Fogo de Chão Brasil muitos anos, fez inclusive PO nos Estados Unidos, em Nova York, na época, ele era o executivo, então, no Brasil, e ele tinha o conhecimento de gestão, da mão de obra em São Paulo, de pontos, de obras, de poder montar. E começou como garçom também, né? E que começou como garçom há 30 anos antes, né? E que foi realmente um sócio que nós desejávamos. Nós precisávamos de alguém da nossa equipe, seria muito difícil chegar e sair do Rio Grande do Sul, máximo Santa Catarina, claro, pela proximidade, pelas pessoas. E acertamos muito bem em fazer essa parceria, porque já estamos com 9, 10, vai para 14 lojas, 15 com o Jandir. Quer dizer, depois de Porto Alegre, que houve realmente uma saída da Serra e viemos a Porto Alegre, que era realmente, até a gente surpreendeu, porque já ampliamos 5 vezes a loja de Porto Alegre no Boulevard Laçador, né? Ali também teve a expansão de visão de negócio grande, vamos dizer, né? Que já foi um negócio grande, então, que lotou desde o início, a marca, a imagem estava muito boa, né? A gente também conseguiu ver, por isso que cada passo, tu vai dizer, tu vai ter 50, não, eu vou ter 1, vou ter 2, vou ter 3, mas vou cuidar de todos, e cada passo te dá algumas oportunidades a mais. Quando fizemos lá, até nas Ilhas Canárias, lá, um galeto lá, depois da gripe aviária, a gente desistiu, a gente viu como no Brasil as oportunidades estavam muito mais claras, que era de uma boa mão de obra, matéria-prima e locais para crescer. Então, não tinha que... Era aqui o nosso projeto, né? Então, essa é uma informação que a gente voltou e viu. Agora, nós vimos que com Porto Alegre, a gente foi visto pelo Brasil, porque ali próximo ao aeroporto, todos os hotéis, todo o trabalho que ele conseguiu implantar aqui em Porto Alegre, de melhorias, de toda uma... da própria loja, de materiais, de louça, de apresentação, de serviço, com todas as porções individuais da massa feita na hora, com um monte de melhorias que a gente implantou aqui, que agora está em todo o grupo, né, toda a rede. Então, São Paulo nos viu e um executivo, um sócio como o Jandir, foi a melhor solução que ela podia ter tido para expandir. Então. Muito bacana. E esse processo de expansão assim tão robusto, tão acelerado ali, comentei no início, né, Vinícius, todo esse processo aí de novas cidades, novas regiões, cada uma com suas características, né? Também exige um capital muito intensivo, né? Como que está sendo toda essa operação aí? É capaz de se autofinanciar? Vocês estão estruturados aí com algum parceiro, com investidores? Como é que roda isso? Acho que a gente pode comentar por cima desse assunto. Em 2020, acho que foi na época da pandemia, nós entendemos que o modelo do Di Paolo era bastante replicável, lucrativo, bem pensado. Ele foi pensado de uma forma muito inteligente, e aí a gente entendeu que ele podia ser acelerado, né? E aí montamos um projeto junto com o Paulo, junto com o Jandir, para acelerar esse processo com investidores. Um modelo que o Paulo já fazia, de certa forma, a gente tornou ele um pouco mais replicável, e aí, através desse modelo com investidores, a gente ajudou a impulsionar esse crescimento, né? Então, sim, a gente faz esse processo, vem dando muito certo, não deixa de ser o mesmo modelo com sócio operador, na verdade, né? Perfeito. Só agora tem uma camada mais legal de sócio investidor também. Entendi. Também acaba vestindo a camisa junto. Sim, não, o nosso sócio operador, em todas as sociedades que ele entrou, ele aportou o valor correspondente. Exatamente. O que a gente encontrou agora, a gente aumentou o leque, vamos dizer, aumentou, né? E acho que é bem interessante, porque a gente sempre fica de gestores. A gestão sempre é da rede, de nós, né? Então, com isso, faz
com que a gente garanta, né? O funcionamento, né? Um pouquinho diferente, quando você falava de franquia. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Esse é um dos fatores mais importantes, né? Sim. Ele vai estar ali à frente. Ele, o Jandir, vai estar à frente. Sim, vai estar muito esforçado para que dê certo, né? Exatamente. Não, e a gente que tem esse conhecimento, né? Vamos aplicar esse conhecimento, essa experiência, essa vivência toda que temos hoje, porque no meio do caminho sempre tem alguma coisa para ser melhorada, recolocada, ou novos investimentos, tudo isso, porque daí tu tem, para todos esses também que vêm junto a aportar recursos nesse momento no Di Paolo, a garantia também é de nós gestores e a Frattini também como operadora de todo esse processo, fica permanentemente na consultoria, que também é o ganha-ganha de todas as mãos, né? Perfeito. Tudo isso nasce de uma coisa, né? Do resultado. Sem resultado, não. Exatamente. Então, depois que um negócio está maduro nesse estágio que o Di Paolo chegou, faz total sentido. O recurso, ele vem, né? Sim. Ele vem ao natural. Quando tem resultado, todo mundo olha, todo mundo acha legal. Nem sempre foi assim, né? Mas o resultado, ele tem um ponto muito importante antes, né? Que foi nós desenvolver todos os processos dentro e fora da empresa. Todos os nossos fornecedores, por exemplo, são hoje homologados com marcas. O que nós produzimos dentro de uma central, uma cozinha, uma fábrica, bem dizer, para atender os produtos congelados. Perfeito. Aí nós temos um plantio lá do Radit, que é todo ele planejado. O galeto, que para nós é sempre aproximadamente 500 gramas, para que ele pegue o mesmo tempero, o mesmo sal, o assar, que não haja diferença para custo e tudo, né? Então, tudo isso de vários fornecedores e processos também é um patrimônio que garante esse crescimento da Di Paolo, né? Tem toda uma estrutura já montada. Paulo, tem uma coisa que me chama muito a atenção, assim, sempre que eu falo com empresários, isso se tornou ainda mais agudo esse ano, que eu pergunto assim, que gargalo você está encontrando para crescer, para melhorar teu negócio? Eles falam todos falam que é gente. Eles estão tendo muita dificuldade de encontrar pessoas comprometidas, pessoas que vistam a camisa. Como é que vocês têm feito para driblar esse problema? Eu acredito que tem um pequeno... que o jovem está começando um pouquinho mais tarde, talvez, trabalhar, talvez tenha uma diminuição de oferta de mão de obra, mas eu acredito que a mão de obra boa, certa, é aquela que tu constrói. Então, buscar no mercado as pessoas certas, ter um departamento pessoal que busca as pessoas certas, porque tu vê empresas contratando muitas vezes 500 mil, 2 mil empresas novas e que preenche, né? Ou quase bem dizer. A nossa dificuldade ela é em selecionar e encontrar as pessoas certas, depois nós as construímos. Então, nós temos exemplos muito claros dentro da nossa rede, que, por exemplo, nossa primeira cozinheira que ainda trabalha conosco, 31 anos, ela, quando iniciou, ela não tinha patrimônio. Ela casou, teve uma filha, a filha se formou arquiteta, ela comprou carro, casa, ela tem imóveis alugados e ela construiu tudo dentro do Di Paolo. Então, assim, essa é algo que a gente quer socialmente também passar para o nosso funcionário, que ele cresça, que ele seja responsável com ele, que ele também faça a sua vida com o que ele ganha no Di Paolo, porque construir junto. Porque quando ele é responsável com ele, é muito bom para o Di Paolo, sabe? Então, a gente procura que eles fiquem muitos anos conosco, que eles cresçam e façam também sua vida dentro do Di Paolo. E para isso que muitas vezes tu constrói um jovem que começa ali na copa, ele vai pegando todo o conhecimento da casa, como funciona, o que nós oferecemos para os clientes, depois ele passa a ser um auxiliar de garçom, para chegar a garçom, depois dali sai também gerente, os metros, gerente, os que vão fazer gestão dentro desse processo, né? Então, eu vejo que a dificuldade para mim existe, mas tem filosofias, tem maneiras de superá-las. E depois de superar, sempre tem, além da meritocracia e tudo, o reconhecimento, né? O funcionário precisa ter
um amplo reconhecimento dentro da tua organização para que ele se mantenha motivado e fazendo o projeto andar junto, né? E eu vejo que dentro da expansão está funcionando e que temos hoje 750 funcionários, acho que esse ano já vamos a mais de 1.000. E ter dentro... eu vejo que assim, dentro das gestões, é fundamental o gestor de cada unidade estar treinado, preparado para que esse funcionário ele se sinta parte do projeto, que ele esteja junto naquele gestor em particular, né? Porque eu vejo que a gente muitas vezes perde talentos por maneiras de atuar junto com os funcionários. É momentos diferentes. Eu acho que o funcionário que ele te gera também riqueza pelo seu trabalho, ele tem que ter, além do retorno, humanizar a empresa. Uma empresa humanizada, uma empresa que acolhe também o funcionário, que ele saiba tratar com o funcionário e que isso depois ele vai compensar com o cliente, ele vai também ser assim com o cliente. Então, é importante isso, buscar um funcionário que ele tenha realmente espírito de equipe, de colaboração e de humanização, que tenha muito claro dentro da empresa o humanismo. Perfeito. É isso que tu falou antes, né, Rafa? As empresas reclamam, né? Não tem mão de obra, não tem gente. Todos. Né? Todos. E aí a gente volta e pergunta, qual é a estratégia? Né? Normalmente não tem uma. Né? Isso que o Paulo falou com propriedade e com naturalidade, normalmente não tem. Não tem uma estratégia de como treinar, às vezes não tem nem quais são os princípios que a gente quer do colaborador, né, da empresa. Quem são as pessoas que a gente quer? Não tem nem isso bem definido. Não tem uma estratégia de treinamento, de recrutamento. Não existe essa humanização. Não existe um projeto de valorização. Então, a pessoa... Ela precisa ganhar dinheiro. Né? O funcionário também quer resultado, o colaborador também quer resultado. E é responsabilidade da empresa criar um ambiente para que ele gere resultado para ele também. Então, normalmente não tem uma estratégia para isso. A maioria das vezes não tem uma boa execução. Né? Então, e não tem como dar certo realmente. Não tem como dar certo. Então... não tem e vai continuar sem ter, né? Se não tiver isso, se não parar, pensar e botar uma estratégia, preparar uma estratégia e executar muito bem ela, vai ficar cada vez pior. Né? A Maria, que é nossa psicóloga, mas formada em recursos humanos e tudo, ela está há 20 anos conosco, ela trabalha 15 dias por mês para o Di Paolo, para acolher os que vêm novos, selecionar, avaliar. Porque o grande resultado é esse. Quando tu integra alguém que é a pessoa certa, só é bom. Se tu integrar que não é... E isso é uma coisa interessante. Se a pessoa ela tem o dom, a essência para fazer isso, aí tu põe ela num grupo, dá certo. E se é para ela fazer outra coisa na vida, vamos dizer, a gente também tem que ser honesto e deixar ela ir fazer outra coisa, né? Então, é trabalhar essa harmonia dentro dos negócios. E a nossa operação de treinamento, eu vou dizer, ela consegue, ao menos, né, além de avaliar, resolver vários problemas e acolher esse funcionário. E assim, o funcionário ele tem que ter clareza da empresa. Tu tem que falar, fazer, acontecer, porque ele tem também o objetivo da vida dele se realizar. Então, tu tem que pensar e te colocar um pouquinho no lado de um funcionário que tem seus filhos, tem sua família, tem sua... Então, buscar que essas pessoas contribuam com esse funcionário também na vida dele, para ele fazer bem a sua vida. Eu acho que não só dentro da empresa, ele é uma pessoa só, dentro e fora da empresa. Então, nós temos que ter ele formado para tudo isso. Há dificuldades e as dificuldades muitas vezes são oportunidades de fazer com que ele seja um ótimo funcionário. Perfeito. Você falou em problema agora há pouco, Paulo, e eu vou te fazer uma pergunta bem direta. Qual foi o maior erro de gestão que você cometeu aí nessas mais de 3 décadas de rede e principalmente que lição que você extraiu dessa falha? Sempre eu acredito que fica um aprendizado, né? Mas os erros de gestão mais assim, foi lá no início, ainda quando eu não tinha negócio
eu comprei eu já era garçom de servir, de trabalhar, e comprei uma lanchonete lá na rodoviária, onde aquele serviço não me realizou. Em 4 meses que eu estava lá, eu vendi um negócio que eu já tinha comprado. Então, ser honesto consigo mesmo, não é para mim, busca o que é para ti, né? Depois, eu acredito que assim, eu fugi um pouquinho do meu core business. Aquele da Espanha foi um erro e um acerto, mas foi de aprendizado. Quando nós voltamos de lá, nós implantamos aqui tratamento acústico, normativas de cozinha, normativas de um monte de coisas que ainda não tinha esse conhecimento. Não foi à toa. Eu aprendi lá a implantar. Aquela casa de Caxias ali em Lourdes, é uma casa que é um nível só, assim, da entrada do cliente, a mercadoria, a adega de vida de 2 salões com o bar, os banheiros bem localizados. A cozinha tem toda uma cocção central, onde um lado depois faz a sobremesa e a salada com ar-condicionado fechado, toda de vidro, a louça bem separada, as câmaras frias, onde assa, tudo que tenha conforto para os funcionários e tudo, né? Então, isso foi um aprendizado de lá. E depois, seguindo mais um pouquinho, a gente fez alguma coisa na época, uma churrascaria no 2º andar, achando que só com a marca nós faríamos funcionar e assim, ela não dava resultado, ela deu prejuízo, tivemos que fechar. Então, o aprendizado que fica é o seguinte, negócio funciona para nós muito melhor quando é pisotéria, onde o cliente recebe ele direto e funciona melhor. Segundo, é que tu tá focado num teu core business, que é galeto, essa culinária, fica nela e ou arriscar muitas vezes, eu vejo que tem assim, vai entrar outra pessoa fazer, vou deixar ela fazer, e lá pelas tantas uma sabotação, sabota tudo isso aí, tu já não quer nem que aquilo, e aí fecha e realiza o prejuízo. E essa é a dica que eu digo, quando o negócio cria confusão, tá na hora de parar. Resolve aquele problema e vida que segue, né? Porque senão tu só vai aumentar o teu... Tem que saber a hora de parar também, né? Tem que saber a hora de parar e se reanimar para frente. Por isso que, assim, cada um faz bem o que sabe fazer e o que está fazendo. Se ampliar o seu negócio, sempre dentro daquela culinária, da tua identidade. Da sua identidade. Aí funciona. Vinícius, se um empresário aí de um setor completamente diferente do que o Paulo está inserido, perguntasse para você, qual que é o segredo desse sucesso todo, dessa expansão? O que você, se tivesse que definir com um elemento só, qual que é o segredo do sucesso, da expansão de Paulo? É a clareza sobre o negócio que gera resultado, né? É a definição de produto, e a partir dessa definição de produto, na minha visão, né, Paulo, não sei qual é a tua... Essa é a minha visão. Mas é essa clareza sobre a entrega de qual produto, sobre qual forma de fazer essa entrega. São muitos anos já aprendendo a fazer galeto, né? É muito engraçado, a gente senta para almoçar com o Paulo. Ele sabe fazer galeto, sabe temperar, já vi vídeos. Exatamente. Ali, com a mão na massa. A gente senta para almoçar com o Paulo e ele sabe com detalhes por que aquele galeto tá bom ou não. Que para nós aqui estaria ótimo, para ele faltou um detalhezinho, assim, porque ele tem muita profundidade, ele tem muito conhecimento e profundidade sobre o galeto. Então, na minha visão, o motor econômico desse negócio, né, qual é o gerador de resultado, é a definição e a clareza do produto. Isso é fundamental. Respondeu certo, Paulo? Eu vou falar um minutinho sobre como foi a definição, daí ele vai entender como isso é importante. Os meus serviços sempre foi assim, o garçom, depois eu fui temperar, assar a galeta, até os temperos eu plantava e colhia ali naquele lugar que eu aprendi, 2 anos, um restaurante pequeno, 12 lugares, eu cortava o galeto, eu temperava, eu assava e servia, né? Porque era um lugar pequeno e eu morava naquele local. Mas depois, assim, quando tu tem esse conhecimento, tu tem que ter também os insights do que tu vai fazer. E algumas viagens, mas uma em específico, quando eu fui a Miami e Orlando,
eu vi o seguinte, ó. Não tinha McDonald's no Brasil em 92, Pizza Hut não tinha Frantic, KFC e tal. E aí, o que foi que eu vi lá? Que eu era sócio numa churrascaria que abria às 11h30 e 1h15, 1h30 os garçons estavam almoçando e era aquele negocinho assim, sabe, que funcionava. Não, lá, os negócios abria o dia todo, mas tinha os detalhes seguintes. Quem fazia hambúrguer, quem fazia pizza. Produto definido foi o que mais me chamou a atenção. Ter um produto definido, o Vini falou, Arecém. E, além disso, os espaços temáticos, decorados, bonito e que atendesse o dia todo com alegria. Isso ficou caro para mim. E voltando de lá, estando na churrascaria, 2 anos depois, eu pensei em criar esse produto definido, que foi o galeto, a massa, a polenta, a sobrecapelete, que era o que nós comíamos dizer em casa, né? E colocado com estética. E aí contratamos uma das coisas bem interessantes, o que sabe fazer se faz, o que não se sabe se contrata. Um arquiteto, foi uma arquiteta na época, uma agência de propaganda, um decorador e uma relações públicas. Por quê? Daí nós também, o produto, focamos no cliente que nós queríamos, com a marca, com tudo isso, e aconteceu tudo isso muito rápido lá na decoração e tudo. Então, assim, tu tem que ter o conhecimento, mas é importante tu ver esse foco do teu negócio, né? Que tudo é engrenado um no outro. Mas o produto definido, para mim, foi uma das coisas mais importantes que eu vi dentro do seu contexto, né? E aí que foi que, desde o início, conseguimos ter essa referência do Galeto ao Primocanto, mas que a marca agregou. Aí a marca também é interessante que ela converse com esse produto. Essa definição do produto, ela, para mim, ela é a definição do cliente também poderia ser colocado em paralelo, né? Definir bem qual é o produto e definir bem o cliente possibilita que a gente possa entender, tá, mas qual é a arquitetura para esse produto e para esse cliente? A partir disso, né? Qual é a marca, como é que a gente posiciona a marca para esse produto, para esse cliente? E aí tudo vem a partir disso. Acho que também a definição do cliente é muito importante no negócio, né? Não dá para vender galeto para o público que está aqui e o público que está aqui, né? A gente tem que escolher um. Né? Isso é uma coisa que normalmente é um detrator de resultado, né? Uma coisa é um produto focado num público-alvo do tipo tal e outra coisa é para o outro público. Os resultados vão ser... A forma de conduzir o negócio é muito diferente, né? Os indicadores são diferentes. O processo de decisão é diferente. Então, o de Paulo tem essa clareza, né? Ele sabe quem é o público dele e ele sabe qual é o produto. E aí sim é muito fácil não, né? Não vamos dizer que é fácil, porque não é, mas... Sim, mas não gasta energia à toa. Exatamente. Não existe aquela dispersão. Sim. E dispersão em negócios é drenar caixa, é não conseguir treinar as pessoas, não conseguir atrair pessoas, não ter bons indicadores, não conseguir entender de onde vem o resultado e o que não gera resultado. Acho que essa clareza de produto e cliente é fundamental para o... Foi interessante, porque se eu te falar como foi do início, tu vai tirar 10 na tua resposta. Sabe que quando nós entramos nesse local, primeiro era um prédio de madeira que estava sendo transformado em prédio de pedra. E que primeiro atendia público simples, ou de caminhão, ou de passagem, assim, e que era café, almoço e janta. E aí eu peguei aquilo e digo, não, mas eu não vou fazer essa laminuta, eu vou fazer o Galeto Primocanto, que eu sei, papai, tinha o cardápio na mão. Nessa troca de público e nesse fogo na cena, sempre servia 70, 80 pessoas no almoço. Num dia chegou e serviu 8 pessoas. E aí o dono do prédio chegou e disse, não vejo que vai dar certo o teu negócio. Eu digo, não, calma, que eu tenho convicção, já trabalhei nisso. Clareza que o Vinícius falou. Eu cheguei a vender minha casa, o bem que eu tinha para fazer esse negócio, eu vou querer focar nesse público. Passou uns meses, deu uma festa lá, Fenavinho, lá começou a lotar, ele me ajudou um dia lá, e gente. Agora eu vi. Por isso que é importante tu saber fazer o conhecimento daquilo e persistência e apostar. Tu tem que acreditar naquilo, tem que acreditar. Se tu não acredita, não tem quem vai acreditar, né? Acreditar. E tanto é que naquele movimento de parar de servir coxa, sobrecoxa, servir o galeto, insistir e fazer, foi o resultado que nós temos hoje.
Poderia, né? Não se sabe como seria se desistisse, né? Mas o ser persistente, mas com convicção. Tu não pode não ser honesto contigo nessa hora de convicção. E foi assim que, então, resolvemos essa parada. Né? Esse nível de clareza é fundamental para um negócio que gera resultado. Né? Ele conhece com profundidade o produto ou o serviço que ele faz e ele conhece com profundidade para quem que ele vai fazer isso, né? E como que ele gera resultado para aquele cliente. Então, é isso aí. E não interessa o tamanho do negócio. Olha aqui, não interessa. Aí. Nós começamos, eu, meu irmão Roberto e 6 funcionários. E nós treinamos eles na época, venho do Senac, uma cozinheira, para dar estética, para porções, mudamos, inclusive, coisas assim. Ó, na época era normal fazer uma sopa de capelete, uma panela de sopa e servindo. Não, nós, por equipamento tudo, nós damos um ponto para cada cliente que chega, para cada mesa é dado ponto para ele ficar sempre al dente, como foi com as massas também, é feito o ponto e na hora que o cliente quer com molho, que quer dizer, o inovar, mas não perder o sabor e a qualidade que nós tínhamos lá da nona e tudo, e criar esse contexto, mas existe o pronto, existe a criatividade, por exemplo, o queijinho adorei que nós criamos ali num lance de intuição, eu diria, né? A cozinheira fazia um penezinho nas feiras, perguntei para ela fazia se mergulhava um pene, e eu sugeri para ela mergulhar um queijinho para ver, e criamos um produto que é maravilhoso, né? Todo mundo gosta, mas dentro de ação, dentro do negócio, tu vai conseguindo fazer essas coisas. O papel, a teoria é indispensável, é necessária, mas na prática, na vivência, tu cria soluções muito boas, e é isso que acontece, né, no dia a dia, né? Muito bom. Paulo, para fechar o nosso programa, da nona para o futuro, né? Como é que você imagina que vai estar o Di Paolo em 2030, daqui 5 anos? Onde você quer estar? Assim, olha, eu quero estar em todos os Di Paolo, não perder de vista nenhum, poder saber e acompanhar que estão fazendo o padrão, a qualidade bem feito. E o nosso compromisso é em todos os locais que nós chegar, levar esse padrão, essa qualidade, com a logística que nós temos próprio, com tudo que nós fizemos. Mas eu acredito que hoje o Di Paolo está preparado para, não sei se é em 5 ou em 10 anos, de dobrar de tamanho, né? Ele pode dobrar hoje de tamanho tranquilamente e está dentro das nossas pesquisas e tudo, a possibilidade de chegar próximo a 45, mais de restaurantes de sequência, e sem falar que o serviço do Expresso pode chegar a 300, vamos dizer, né? Mas o principal é nós não perder de vista o padrão, a qualidade e manter esse foco no nosso core business e formar pessoas. Mas é possível realmente replicar o Di Paolo, porque ele está hoje já muito bem formatado para isso, né? Então, ele pode realmente ter essa expansão e chegar e realmente consolidar, então, a vários estados essa culinária, porque agora o Rio de Janeiro é importante, Brasília é muito importante, Foz do Iguaçu, um turismo internacional, o próprio aqui em Torres, que também é turismo, e Chapecó, que também é uma região muito pujante, né? E mais lá no Vale dos Vientos, então, um projeto que ele é paralelo, mas que ele vai elaborar os vinhos, poder estar os vinhos com a marca dentro dos restaurantes, tudo isso amplia, né? Os vinhos nas casas das famílias, é algo que amplia muito, né? Um produto assim que ele é diferente de consumir no local, né? Que é tipo indústria, né? Para vender para fora. Eu vejo que ele vai ampliar bastante, como os nossos congelados, né? Que eles ampliam muito a marca onde nós estamos precisamente inseridos dentro das famílias, né? Então, tá formatado bem para crescer, então. Paulo, Vinícius, muito obrigado. Sempre aprendo muito em cada conversa com vocês, então agradeço mais uma vez. Acho que a gente vai ter que marcar outro programa, porque em 1 hora é difícil de falar sobre o Di Paolo e tudo mais. Então, muito obrigado pela presença de vocês. O Margem de Lucro tem o apoio da Fundação Proambi, e você pode ouvir aí os programas, os episódios todos no YouTube, no Spotify, no site e nas redes do Jornal do Comércio. Aqui o que interessa é o resultado. Até o próximo episódio. Obrigado.